O que determina uma pessoa a estar no céu? O que determina uma pessoa a ser salva? A salvação pelo Cristo manifestado. O que é isso? Na verdade, nós estamos falando de todos aqueles que conhecem Jesus Cristo, são batizados e vivem a vida segundo os ditames do Evangelho, segundo as leis da graça ensinadas por Jesus Cristo. Então aquela pessoa que é batizada, é o primeiro sacramento da iniciação cristã, ela tem o selo da graça. Ela recebe a graça santificante, aquela graça que foi perdida pelos primeiros pais. E esse batismo vai selar essa alma. Essa alma está pronta para ir para o céu. É exatamente o retorno que o filho pródigo vai fazer depois que ele percebe que gastou toda a sua parte da herança no mundo e resolve voltar para casa. Então, a partir do momento que a pessoa é batizada, ela tem que fazer esse retorno para a casa do Pai. Esse retorno para a casa do Pai é exatamente a nossa vida mortal. Então, nós temos aí uma pessoa batizada, criança, que no caso da criança ela vai crescer, vai passar pelos sacramentos, vai tentar viver a sua vida segundo os 10 mandamentos, com a ajuda do Espírito Santo. Vai se tornar um adulto e vai prosseguir. E aí nós vamos ver, se ela cometeu pecados mortais, pecados conscientes, né, pecados voluntários, graves, e não se confessou, não se arrependeu, ela se precipitará no inferno. Se ela morrer ainda na graça de Deus, mas com pecados leves, que não tenham matéria grave, ela vai se purificar no purgatório. Ou se ela falecer sem quaisquer pecados, ela vai diretamente para o céu. Nós já falamos sobre isso quando falamos sobre o juízo particular. Os adultos plenamente conscientes, que podem se responsabilizar pelos seus atos, eles caminham dentro dessa lógica da salvação pelo Cristo manifestado. Está lá em João 14,6. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa passagem mostra claramente que Jesus é o Salvador. Não é qualquer santo da Igreja Católica, não é Buda, não é Allan Kardec, e aqui, com todo respeito às demais religiões, eu apenas estou dizendo aquilo que é a verdade. Quem é cristão e assume esta verdade, ele tem que estar consciente que quem salva é o próprio Jesus na cruz, nos elevando a qualidade de filhos de Deus. A salvação pelo Cristo manifestado ocorre e começa com o batismo. Existe o batismo de sangue, que são aquelas pessoas que morrem aparentemente sem o batismo, mas, por exemplo, morreram em nome de Jesus, morreram em lugares onde ainda há discriminação religiosa contra o cristianismo, por exemplo, e existem muitos lugares assim, atualmente inclusive. Essas pessoas que optaram por Jesus Cristo, mas morreram por Jesus Cristo, mas não foi possível eles antes da morte receberem o batismo, eles são automaticamente batizados. É o que a gente chama de batismo de sangue. Eles são martirizados e com isso são salvos pelo Cristo manifestado. E também tem outro caso que é o batismo de desejo. Um exemplo muito clássico é aquele adulto, né, que vai receber o batismo tardiamente, provavelmente ele fará um curso anterior. Então ele tem um firme desejo de ser batizado, mas antes do batismo, né, não importa o tempo, mas ele tem aquele desejo. E antes do batismo acontece dele falecer por qualquer motivo, não importa o motivo. Nós temos aí algo equivalente ao batismo de sangue, é o chamado batismo de desejo. Também esta pessoa é salva por Jesus Cristo
por Jesus Cristo manifestado, porque esta pessoa já conhece Jesus Cristo, ela já estava caminhando para ser batizada. A salvação pelo Cristo desconhecido ocorre com aquelas pessoas que não conhecem Jesus Cristo, estão em outras religiões, mas seriam, vamos dizer assim, hipoteticamente, isso só Deus sabe, elas seriam ótimos cristãos se conhecessem Jesus Cristo. Então eles seguem uma consciência dentro do conhecimento que eles têm, dentro da religião que eles vivem, né? Dentro do mundo em que eles vivem, eles seguem exatamente a premissa de fazer o bem e evitar o mal. Quando esta premissa é obedecida, quando esta pessoa que não conhece Jesus Cristo, ela vive candidamente segundo a sua consciência, fazendo o bem e evitando o mal, ela terá condições de adentrar a Jerusalém Celeste. Ou seja, esta alma será salva. Ela pertence à igreja, ainda que invisivelmente. Fora da igreja não há salvação, mas esta alma, este ser humano, mesmo que não conheça Jesus, ela se equipara a um cristão praticante e pertence de forma invisível à igreja, pois só pode ser salvo aquele que pertence à igreja, cuja cabeça é Cristo. Por isso Cristo é o único mediador, pois quem pertence à igreja, que é corpo de Cristo, consegue com isso, pela graça de Deus, pelo seu sacrifício na cruz, chegar à salvação. É o que vai dizer Dom Estevão Bittencourt. Não há dúvida frequentes, principalmente em terras pagãs, são casos de pessoas que passam a vida inteira sem ouvir, nem ler uma única palavra a respeito de Cristo e sua igreja. Outros há, mormente em terras civilizadas, que ouvem ou leem, sim, algo da mensagem do Evangelho, mas esta lhes é proposta imperfeitamente, destituída dos chamados critérios de credibilidade, dos sinais que a fazem aparecer digna de fé. Em consequência, um exame atento da doutrina de Jesus não se lhes apresenta como dever de consciência. O Evangelho não lhes suscita problema religioso, de sorte que quem o rejeita pode mesmo de boa fé julgar estar repelindo o erro. É nesses casos, sem dúvida, que se verifica o desejo implícito como via de salvação eterna. E de que modo se verifica? No início de sua vida moral, todo jovem é, em dada ocasião, que só Deus sabe, solicitado a optar por ou contra algum bem humano honesto, obediência à autoridade, respeito aos objetos de outra pessoa, passatempo lícito. Vê-se então diante do imperativo, faz o bem, evita o mal. Ora, se o indivíduo escolhe o bem, mesmo sem pensar em Deus, ou no seu último fim, ele, em verdade, está optando pelo bem absoluto, sem o qual nenhum bem criado subsiste. Está inconscientemente optando por Deus, fim último da vida humana. Com outras palavras, alguém que, embora desconheça o Evangelho, decide sinceramente praticar o bem, segundo os ditames que a sua consciência reta, de boa fé, lhe indica, está implicitamente seguindo a Deus. Se soubesse que o batismo é via de salvação instituída por Deus, tal pessoa o pediria. Por isso disse que tem o voto implícito do batismo. Então temos o desejo explícito do batismo, que nós já falamos, é o desejo manifestado. E temos esse desejo implícito, que nós acabamos de uma forma muito clara, explicar pelas palavras do falecido Dom Estevão Bittencourt. Nesse desejo implícito, né, que evidentemente somente a onisciência de Deus pode verificar, nós sabemos que aquela pessoa realmente desejaria, caso conhecesse de uma forma palpável, né, com os princípios, com a sustentação da credibilidade, melhor dizendo, conhecendo o Evangelho profundamente, ele assumiria e desejaria adentrar a igreja. Todos que sem a lei pecaram em aplicação da lei perecerão, e quantos pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. Porque diante de Deus não são justos que ouvem a lei,
mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Os pagãos que não têm lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. É o que nós estamos falando das pessoas de outras religiões que fazem o bem, evitam o mal. E caso conhecessem de uma forma consistente o Evangelho, desejariam o batismo, desejariam seguir Jesus. Continuando no versículo 15. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho à sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu Evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Vemos aí de uma forma muito clara o desejo implícito do batismo, vemos aí a salvação pelo Cristo desconhecido. É exatamente a tradução bíblica da teologia através das palavras de Dom Estevão Bittencourt. Dom Estevão Bittencourt também fala: sem dúvida é muito difícil a um observador definir quem está ou não está de boa fé no erro. As condições subjetivas do fórum da consciência escapam à criatura humana. Só Deus é juiz das consciências. É o que nota o Papa Pio XI na locução Singulare Quadam. Exatamente o que nós estávamos falando sobre só Deus conhecer profundamente se uma pessoa de outra religião seria uma pessoa cristã, ela está realmente vivendo, faz bem e evita o mal. Olha o que o Papa Pio XI diz. É preciso igualmente ter por certo que os que estão na ignorância da verdadeira religião, disto não tem culpa aos olhos do Senhor, caso essa ignorância seja invencível. Que não poderá ser vencida. Então esse é o critério fundamental. Se a ignorância do Evangelho é invencível ou vencível. Quem, porém, seria tão presunçoso que ousasse indicar os limites de tal ignorância, dados os caracteres e as diversidades dos povos, das regiões, dos espíritos e de inumeráveis outros fatores? É um Papa Pio XI, falando exatamente, concluindo toda essa linha de pensamento. Pessoas de outras religiões que vivem o faze bem e evitam o mal, que não conhecem, aí tem a ignorância invencível, não conhecem o Evangelho a ponto de fazer um juízo de valor. Eu realmente acho que o Evangelho deve ser rejeitado. Eu realmente decido que o Evangelho deve ser aceito na minha vida. Então não existe uma construção, não existe um conhecimento, pelo menos mediano, que possibilite aquela pessoa escolher ou rejeitar o Evangelho, e escolher ou rejeitar o senhorinho de Jesus Cristo. Então, nessa condição, nós vamos perceber que existem pessoas que seriam ótimas cristãs se conhecessem profundamente ou medianamente, né? Esse nível aí só Deus vai saber. Mas se conhece de uma forma consistente o Evangelho de Jesus Cristo e assim optam pelo Evangelho. Então essas pessoas de outras religiões, até mesmo os ateus que fazem o bem e evitam o mal e não conhecem profundamente para negar a existência de Deus, aqui também coloco os ateus, serão salvos por Jesus Cristo, não serão salvos por nenhum outro ser, por nenhum outro Deus, porque só existe um Senhor, né? Um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, serão salvos pelo Cristo desconhecido. E desta forma estará implicitamente evidenciado que esta alma, que esta pessoa pertence à igreja, mas de forma invisível. Em Mateus 11, do 20 ao 24, nós temos uma passagem que fala sobre essa questão da ignorância. Que a ignorância, ela pode diminuir a gravidade do pecado, pode até impedir que o pecado seja imputado a alguém. Depois Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número de seus milagres, por terem recusado arrepender-se. Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida! Porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o cilício e a cinza, que eram formas de penitência. Por isso vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e para Sidônia que para vós. Porque
Corozaim e Betsaida foram duas cidades que conheceram os milagres de Jesus. Então eles tinham um conhecimento maior do Evangelho. Continua no versículo 23. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, serás atirado até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até este dia. Por isso te digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Uma passagem que confirma que o nível de ignorância de uma pessoa pode sim ser determinante para a sua salvação ou para a sua precipitação para o inferno. Em 1 Timóteo, do 1 ao 13, temos Paulo dizendo a Timóteo: a mim que outrora era blasfemo, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque ainda não tinha recebido a fé e o fazia por ignorância. Dessa vez Paulo fala exatamente a expressão ignorância. Temos também Lucas 23:34. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam que estavam crucificando o próprio Senhor Deus, homem e Deus ao mesmo tempo. Então a ignorância de não saberem isso, foi um motivo que o próprio Jesus utilizou para suplicar ao Pai a salvação dessas almas. Lucas 23:34 é uma passagem muito importante. Em Hebreus 5, do 1 ao 6, nós temos a seguinte passagem: em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso ele deve oferecer sacrifícios tanto pelos próprios pecados, quanto pelos pecados do povo. Ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus, como Araão. Assim também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Essa lhe foi dada por aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz em outra passagem: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Vimos no versículo 2 que a compaixão será concedida àqueles que estão na ignorância e no erro. Na parábola, por exemplo, dos operários da vinha, lá em Mateus 20, lá é muito grande, é do versículo 1 ao 16, nós temos exatamente um momento em que se destaca aqueles operários que nunca ouviram falar de que estavam contratando operários para a vinha. Ou seja, numa tradução para explicar aquilo que Jesus queria realmente transmitir com essa parábola, eles não tinham conhecimento do Evangelho. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estás todo dia sem fazer nada? Ou seja, operários que não tinham sido chamados para a vinha. Ou seja, a essas pessoas o Evangelho não foi anunciado. Então essas pessoas não estavam trabalhando para Deus, não estavam caminhando, não estavam no trabalho, na labuta. Então essas pessoas que não conheciam também depois foram convidadas a trabalhar, mesmo de uma forma tardia. Vamos continuar no versículo 7. Essas pessoas responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele então: Ide vós também para a minha vinha. Nessa passagem também, além de todas as outras, nós percebemos aí que a ignorância pode ser um componente imprescindível, importante, para determinar a gravidade dos pecados de alguém, inclusive se aquela pessoa pertence ou não a Cristo, pertence ou não à igreja, é membro da igreja invisível, porque essa condição de estar na ignorância ou não será determinante para nós avaliarmos se ela tem um desejo implícito ou se não tem esse desejo de receber o batismo e de estar na igreja de Cristo. Somente Deus vai poder medir a ignorância de muitas pessoas. Nem se poderia conceder que a verdade fosse outra. Com efeito, se Cristo veio ao mundo para salvar e não para condenar, como está em João 3,17, a existência da igreja visível de Cristo não poderia ser motivo de condenação para a maioria do gênero humano, que não lhe pertence visivelmente,
mas pode pertencer-lhe invisivelmente. Essas palavras são confirmadas pela passagem de 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. No decreto Unitatis Redintegratio 3, nós vemos que somente na Igreja Católica existe a plenitude dos meios de salvação. Somente através da Igreja Católica de Cristo, auxílio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Cremos também que o Senhor confiou todos os bens do Novo Testamento ao único colégio apostólico, a cuja frente está Pedro, a fim de construirmos na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem plenamente todos os que, de alguma forma, pertencem ao povo de Deus. E aí eu confirmo aí o que já foi dito até agora, aquelas pessoas que de forma invisível, mesmo sem conhecerem Cristo, pertencem à Igreja de Cristo. E existem muitos elementos da salvação fora da igreja, de uma forma visível. É o que diz o mesmo decreto. Alguns até muitos exímios elementos ou bens com os quais a própria igreja é edificada e vivificada podem existir fora do âmbito da Igreja Católica. A palavra escrita de Deus, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade e outros dons anteriores ao Espírito Santo e elementos visíveis. Tudo isso que provém de Cristo e a Cristo conduz, pertence por direito à única Igreja de Cristo. Tais elementos de salvação que estão espalhados, meus irmãos, em outras comunidades cristãs, fundamentam essa comunhão perfeita com a Igreja de Cristo e tendem por si a estabelecer uma comunhão perfeita de todas as denominações cristãs entre si. Notemos também que o Concílio Vaticano II considera com olhos otimistas os elementos positivos existentes fora do catolicismo. São uma preparação para o Evangelho, regida pela providência divina, que quer a salvação de todos os homens. Ou seja, que na igreja existe a plenitude dos meios da salvação, que fora da igreja existem muitos elementos da salvação, mas não são todos. Então existe, evitando todo relativismo religioso, existem sim elementos de salvação fora da Igreja Católica. Mas somente na Igreja Católica existe a plenitude dos meios da salvação. Isso está aí na Lumen Gentium número 8. Esta igreja, constituída e organizada nesse mundo como sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, embora fora de sua estrutura visível, se encontrem vários elementos de santificação e verdade. Estes elementos, como dons peculiares da Igreja de Cristo, impelem a unidade católica. Isso não significa relativismo religioso. Aqui não está sendo confirmada uma afirmação sofismática, um argumento falso de que todas as religiões levam à salvação. Não. O único que leva à salvação é Jesus Cristo. Portanto, as religiões que professam Jesus Cristo estão caminhando, e logicamente estão assim caminhando para Jesus, que é o único mediador entre o céu e a terra. O que está sendo dito aqui, na Lumen Gentium, exatamente que existem elementos em outros lugares físicos, mas que são elementos de salvação, elementos esses que descendem da salvação por Jesus Cristo, que advém do sangue derramado por Jesus Cristo na cruz. Esses elementos, de uma forma plena, todos eles de uma forma plena, estão contidos na Igreja Católica, mas também, pela força do Espírito Santo, estão espalhados pelo mundo à procura dos membros dos membros da Igreja que estão sim ligados invisivelmente ao corpo místico de Cristo. Se nós sabemos que existem pessoas que podem adentrar ao reino dos céus por causa da ignorância, mas que seguiram a consciência de fazer o bem e evitar o mal, seriam, segundo somente Deus pode realmente avaliar isso, seriam cristãos se conhecessem de forma consistente o Evangelho,
também existe o outro lado da moeda. Aquelas pessoas que conhecem profundamente as realidades evangélicas, conhecem a verdade e voltam as costas para a verdade. Por qualquer motivo, por revolta, talvez porque não querem realmente a Deus. Existem muitos motivos que a gente pode se enquadrar aí. O pleno conhecimento da verdade pode indicar o pecado contra o Espírito Santo. E esse pecado não tem perdão. Está lá em segunda carta de Pedro, capítulo 2, do 20 ao 21. Com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nelas se deixam de novo enredar e vencer, seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de tê-lo conhecido, tornarem atrás, abandonando a lei santa que lhes foi ensinada. Em Hebreus 10, 26, depois de termos recebido e conhecido a verdade, se abandonarmos voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar este pecado. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Todo homem que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se porém falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Por que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é aquele que vai trazer a verdade. Então, se nós analisarmos a segunda carta de Pedro, essa passagem que nós lemos, Hebreus e essa passagem de Mateus, nós vamos perceber que quanto mais responsabilidade, quanto mais conhecimento da verdade tivermos, melhor dizendo, maior a nossa responsabilidade. Por isso, gente, da mesma forma como existem pessoas que estão ligadas à igreja de forma invisível, que estão seguindo a sua sincera consciência, seguindo faz o bem e evita o mal, e seriam ótimas cristãs se conhecessem substancialmente o Evangelho, não estão visivelmente dentro da igreja de Cristo, também existem aqueles que estão na igreja de Cristo, conhecem profundamente a verdade e justamente por terem esse conhecimento não podem dar as costas ao Espírito Santo da verdade, porque isso seria um pecado sem perdão. Obviamente, se você fez alguma coisa dessa forma e Deus lhe permite que você retorne para o confessionário, isso significa que você não tinha pleno conhecimento desta verdade que você renunciou. Mas, se alguma pessoa renunciou à verdade e nunca procurou voltar atrás, é porque ela cometeu esse pecado contra o Espírito Santo. Por isso que a igreja, em toda a missa, reza por aqueles que estão visivelmente na igreja e reza por aqueles que estão invisivelmente na igreja, pela salvação de toda a humanidade. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, deixem aquele like se vocês gostaram, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.